Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Daqui a uma semana terminamos o Caminho, Verdade e Vida, não é? E qual será o próximo? Aguardem. Vamos ver então hoje a mensagem de número 173, que tem o título de Zelo do Bem. Zelo do bem, ou seja, cuidado do bem, zelo, não é? Cuidado. O versículo destacado por Emmanuel está na primeira carta de Pedro, lá no Novo Testamento. Então, o apóstolo Pedro tem duas cartas no Novo Testamento. Na primeira, no capítulo 3, no versículo 13, Pedro nos diz: E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Ou seja, se somos zelosos do bem, quem poderá nos fazer mal? Ninguém, já que nós estamos cuidando em fazer o bem. Então, dentro da lei de causa e efeito, se eu faço o bem na causa, como efeito eu terei o bem. Quem pode fazer mal, se a lei não permite, não é? A grande questão é o nosso campo de visão e o nosso entendimento do que seja algo ruim. Mas Emmanuel vai nos falar com muita propriedade, nos esclarecendo a questão. Diz-nos o nosso amigo espiritual: temer os que praticam o mal é demonstrar que o bem ainda não se radicou na alma convenientemente. Temos medo de que alguém nos faça mal? Quem não tem, não é? Mas vejamos o que Emmanuel diz. Temer os que praticam o mal é demonstrar que o bem ainda não se nos radicou na alma convenientemente. A fé, não é? Faz parte do bem. O entendimento, a nossa é a fé raciocinada. Então vamos lá entender o que é isto. E Emmanuel nos diz: a interrogação de Pedro reveste-se de enorme sentido. Se existe sólido propósito do bem nos teus caminhos, se és cuidadoso na sua prática, ou seja, na prática do bem, quem mobilizará tamanho poder para anular as edificações de Deus? Então, foi o que falamos, não é? Existe a lei de causa e efeito dentro da justiça divina. Então, quem teria tamanho poder de derrogar essa lei? Ninguém, já que não existe ninguém acima de Deus. O problema reside, entretanto, na necessidade de entendimento. Somos ainda incapazes de examinar todos os aspectos de uma questão. É como se a questão fosse um quarteirão e eu estou num dos lados do quarteirão, num dos lados, e não vejo o que acontece nos outros lados. E aí, muitas vezes eu fico tentando imaginar, depreendendo, e nós ainda não temos condição de perceber
esse todo onde nos encontramos, que aqui estamos trazendo essa analogia didática de um quarteirão, é porque são, como Emmanuel diz, não é, aspectos que fogem da nossa alçada, da alçada do nosso entendimento ainda, no grau espiritual em que nos encontramos. E ele continua dizendo: o que hoje nos parece a felicidade real pode ser amanhã cruel desengano. E agora lembramos aqui, não é, de relacionamentos que começam cor-de-rosa, florido, cheio de amor, e no entanto, às vezes um dos dois esconde a real face e transforma aquele sonho num pesadelo. Então, o que nos parece uma felicidade real esse é um exemplo entre tantos e tantos e tantos exemplos de situações que podem nos parecer maravilhosas e que depois se revelam ruins, não é? Então, é isso que ele está querendo nos fazer refletir. O que hoje, vamos voltar antes para a gente pegar melhor essa ideia daqui, porque isso tudo é muito, falar sério, mas tudo que ele fala é sério, muito grave. E é importante que nós entendamos muito bem do que se trata. Então, quando nós ficamos com medo de que alguém possa nos fazer mal, e ninguém pode nos fazer mal se nós estamos zelosos do bem que nos cabe realizar, então ninguém teria poder de derrocar as leis de Deus, que dentro da sua lei, quem planta o bem, colhe o bem. E ninguém tem o poder de subverter essa lei. Então, aonde reside a questão? Já que nós vamos dizer, mas eu faço bem e fui assaltado, eu faço bem e perdi meu emprego, eu faço bem e fui traído, eu faço bem e me passaram para trás. Vamos entender aqui. O problema reside, entretanto, na necessidade de entendimento. Somos ainda incapazes de examinar todos os aspectos de uma questão, porque os aspectos espirituais, do que veio antes, das nossas necessidades reencarnatórias, do nosso planejamento, o que está traçado em termos de provas que vamos passar, já que este é um mundo de provas e expiações, não é? O que hoje nos parece a felicidade real pode amanhã ser cruel desengano, e vice-versa. O que hoje nos parece uma desgraça, vemos que amanhã foi uma bênção. Continua Emmanuel dizendo: nossos desejos humanos modificam-se aos jorros purificadores da fonte evolutiva. E ele vai explicar sobre isso depois. Nossos desejos humanos modificam-se aos jorros purificadores da fonte evolutiva, que é Deus e suas leis. Urge, pois, é urgente, afeiçoarmos-nos à lei divina. Bom, se o nosso desejo, os nossos desejos, as nossas realizações estão sempre atreladas à lei, é claro, que vai nos colocar como devedores ou credores na nossa consciência, não é? E então precisamos entender a lei para poder segui-la da forma conveniente para nós, né, nos trazendo benefícios, a fim de que realmente não corramos nenhum risco. E todo o mal que nós achamos que estamos passando, nós vamos entender que é apenas algo transitório necessário para os ensinamentos que precisamos obter nesta encarnação. Então, é importante, urge
afeiçoarmos-nos à lei divina, refletir-lhe os princípios sagrados e submetermos-nos aos superiores desígnios. Quantas coisas podem ser? Aconteceu uma coisa ruim, eu me revolto. Não estou aceitando que é a realidade. Os superiores desígnios estão aí como fato. Fato! Se alguma coisa nos aconteceu, foi porque Deus permitiu. Se fomos lesados, se fomos traídos, se fomos enganados, é porque Deus permitiu. E se Ele permitiu, é para o nosso bem. E se só estamos fazendo bem, é porque isto é uma situação que vai alavancar a nossa condição espiritual. Faz tudo, como muito bem dizem os nossos irmãos protestantes, não é? Os propósitos de Deus fogem ao nosso entendimento. Por quê? Porque nós não somos Deus. Não adianta a gente ficar tentando entender, tentando alcançar. O que a gente tem que fazer? Buscar entender as suas leis que estão em nós. Buscarmos fazer o melhor bem que pudermos sempre. O melhor bem que pudermos sempre. E o resto? O resto nos será dado por acréscimo. Não é? Já disse Jesus. E aí, Emmanuel continua dizendo o seguinte: para nos submetermos, não é, aos superiores desígnios, ou seja, aos desígnios de Deus, as suas leis, trabalhando, fazendo o quê? Aí ele diz, trabalhando para o bem onde estivermos, fazendo o nosso melhor, sempre, em qualquer lugar. Os melindres pessoais, as falsas necessidades, os preconceitos cristalizados operam muita vez a cegueira do espírito. Então, eu não entendo, eu não vejo o propósito disso porque eu estou cego. Eu estou cego porque eu estou revoltado, eu estou cego porque eu não aceito, eu estou cego porque eu estou indignado, eu estou cego, eu não vejo, eu não me submeto. Simplesmente bato o pé e digo, não mereço isso. Então Deus é injusto. Só comigo. Precisamos refletir sobre isso, não é? Emmanuel continua dizendo, procedem daí, ele falou da cegueira do espírito, não é? Os preconceitos que forjam essa cegueira, as falsas necessidades, os melindres pessoais, entre outras questões. Procedem daí imensos desastres para todos os que guardam a intenção de bem fazer, dando ouvidos, porém, ao personalismo inferior. Eu não mereço, eu sou uma vítima, isso não faz sentido, eu não aceito, eu não quero. Espírito imortal, reencarnado, para aprender, para melhorar, para adquirir virtudes, para superar o egoísmo, a vaidade, o orgulho. É um esforço que se faz, mas tem que se fazer, porque senão, cegueira. Cegueira do espírito, diz Emmanuel. E ele continua dizendo, quem cultiva a obediência, então, em vez de subverter e dizer, não aceito, não quero, está errado, em vez disso, quem cultiva a obediência ao Pai no coração, sabe encontrar as oportunidades de construir com o seu amor. Então, em vez de ficarmos nos queixando,
vamos ver o que podemos fazer de melhor nessa situação. Os que alcançam, portanto, a compreensão legítima, então os que chegam nesse ponto, aconteceu alguma coisa, é ruim, considero ruim, estou sofrendo, isso não devia estar acontecendo porque eu só faço coisas boas. Que bom, né? Peraí, mas se isso está acontecendo, eu sou imortal, reencarnado, ainda imperfeito, no mundo de provas e expiações, tem que passar por provas e expiações. Se for prova, é alguma coisa que eu pedi para me adiantar. Se for expiação, é uma oportunidade de reparar o mal feito do passado. Que a bondade divina permita que eu esqueça, para não atrapalhar a minha reparação. Porque nós temos uma tendência de entrarmos facilmente em complexos de culpa. É verdade, muitas pessoas não se lembram e vivem complexos de culpa e não sabem por quê. Por que se sentem culpadas? Por que não se permitem ser felizes? Por que vivem se boicotando? Porque se sentem culpadas e estão se penitenciando, não estão aceitando a oportunidade que Deus ofereceu. Vai lá, corrige. E aí ficamos lá, nos chicoteando. Isso não vai resolver, não vai. Dor inútil. Essa dor do suplício, da penitência é inútil. A única dor que realmente resolve é a dor da reparação. Se é que vamos passar por alguma dor durante a reparação, ela é útil. Por quê? Porque vem no meu esforço de superação. E geralmente dói. Dói eu ter essa tendência agressiva e ter que conter e promover a paz dentro de mim. Isso dói. Eu quero gritar, eu quero reclamar e trabalho a fé. Isso não dói? Não é aquela dor corporal, não é? De cortar, sangrar. Não, é outra dor. Dói mais, a dor moral. Mas é uma dor positiva, porque é a dor da contenção da má tendência. Ela é fundamental. Não a dor, mas conter a má tendência, não é? O ideal é que não doa, que bom. Eu contenho minhas más tendências tranquilamente. Não é para gritar, eu grito. É para perdoar, eu perdoo, tudo é fácil. Abençoado seja, né? Mas, para muitos de nós, não é fácil, não. E temos que fazer aquele exercício de abrir espaço para o cristão que somos, ou que dizemos ser e queremos realmente ser, e nós o estamos construindo dia a dia em nós. Nós somos esse cristão. Então, na sua conclusão, nos diz o nosso querido amigo espiritual: os que alcançam, portanto, a compreensão legítima, entendi mesmo, agora eu entendi aquilo que acabamos de dizer. Então, os que alcançam a compreensão legítima não podem temer o mal, não podem, porque se já alcançaram a compreensão legítima, ou falando de todos nós, se já alcançamos a compreensão legítima, sabemos aquilo, não é? Que ninguém pode trazer como consequência o mal se estamos construindo bem. Se acontece alguma coisa que interpretamos como mal, é permitido por Deus, porque nos seus planos está ali aquela oportunidade de crescimento. Emmanuel vai falar sobre isso? Será? Vamos ouvir. Nunca se perdem esses que não temem o mal, que chegaram a essa compreensão, nunca se perdem na secura da exigência. Então, eu quero... Não, nunca se perdem na secura da exigência, nem nos desvios do sentimentalismo. Como eu sofro, eu não podia estar sofrendo assim. Não. Como eu sofro. Deus me ajude, porque isso vai passar.
Uai, como eu sofro, vai ter, né? Mas não com aquela, ai, como eu sofro, eu não podia estar sofrendo, eu não podia, eu não aceito. Não, olha só, estou sofrendo sim, Senhor, está doendo a beça, me ajuda, me fortalece, porque eu sei que isso vai passar, eu estou fazendo a minha parte. Nunca se perdem na secura da exigência nem nos desvios do sentimentalismo para essas almas que encontraram no íntimo de si próprias o prazer de servir. Ai, almas benditas! Para essas almas, alma e espírito encarnado, né? Para essas almas que encontraram no íntimo de si próprias o prazer de servir, sem indagar, por que, Senhor? Por que, Senhor? Não, sem indagar. Vamos saber todos os porquês, na hora certa, do lado de lá. Aqui, vamos fazendo, vamos fazendo. Para essas almas que encontraram no íntimo de si próprias o prazer de servir sem indagar, os insucessos, as provas, as enfermidades e os obstáculos são simplesmente novas decisões das forças divinas relativamente à tarefa que lhes dizem respeito, destinadas a conduzi-las para a vida maior. Então são os propósitos, não é? Tem propósito de eu estar passando por isso. Deus tem um propósito, deixe-me continuar, deixe-me prosseguir com o meu ânimo firme. Mas está demorando muito esse propósito. O que ele falou? Obedecer sem perguntar. Confiando, pedindo força, paciência. Vamos perseverar, desenvolvendo essa fé. Porque a fé espírita é uma fé raciocinada, mas não anula os nossos padrões mentais antigos. Nós entendemos prova, expiação, sim, preciso passar por isso, entendo isso tudo. Mas na hora que chega a dor, eu aceito e continuo fazendo o meu melhor? Eu aceito, e se repetir? E se for de novo? E mais uma vez? Que nem quando em casa, não é? Pifa a máquina de lavar roupa. Aí, no dia seguinte, a geladeira, no outro dia, não é? Quebra uma coisa que eu gosto demais em casa, e aí as coisas se acumulam, aparece um gasto que eu não esperava. E o alto está dizendo, confia, prossegue. Estamos te olhando e te observando. Você está em prova. Vai. Firmeza, força. Quantos estão ao nosso lado e nós não vemos? Nos dando força, estímulo. Mas se estivermos lamentosos, revoltados, indignados, não aceitando a realidade, como vamos perceber? Se estivermos mais calmos, isso é importante, não é? Diante da dor, a calma. Tem uma frase que é a minha favorita, vou confessar a vocês, no Evangelho segundo o Espiritismo. É uma mensagem de um espírito, falando sobre o sofrimento, e ele fala sobre a calma. Não será a calma durante a tempestade felicidade? É uma questão, uma pergunta tão profunda. Não será a calma durante a tempestade felicidade? Então ele nos propõe uma ideia de felicidade que não é a plenitude, porque não chegamos lá ainda. Para ele, felicidade, e ele coloca assim, é a calma
durante a tempestade, durante os momentos difíceis da nossa vida. Porque é uma benção, não é? Nós estamos passando por alguma coisa muito difícil e nos mantemos serenos, porque confiamos, porque conhecemos a lei e seguimos a lei. Então está tudo bem. Linda a página, como sempre, né? Como aprendemos, como nosso coração é grato a esse amigo espiritual, nosso querido Emmanuel. Vamos orar a Jesus. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pelo Evangelho em nossas vidas, por essa luz que nos norteia, pela doutrina espírita, Senhor, que nos traz a realidade da vida espiritual, com tantos pormenores que nos permite entender melhor as nossas necessidades. Ajuda-nos, Jesus, a nos acalmarmos diante da tempestade. Abençoa-nos, Jesus, principalmente nesses momentos. Abençoa, Jesus, todos os nossos irmãos de humanidade que estão vivendo suas tempestades. Abençoa-os, encarnados ou desencarnados. Abençoa-os. Que as tuas bênçãos de luz e paz estejam com os nossos afetos, mas também com todos os nossos irmãos. Que o teu amor nos envolva, e sabemos que nos envolve. Nos ajuda, Senhor, a percebê-lo mais, a perceber mais esse amor, a nos cercar, a nos envolver, a nos acolher. Obrigado por tudo, Jesus amado. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.